Olá, acupunturista! Seja muito bem-vindo a mais um PodChain. Você sabe, eu sou o Rogério Sugitani e esse aqui é o seu podcast, podcast do acupunturista brasileiro. Só aqui você tem informação, conhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional, motivação e inspiração. Só aqui no PodChain nos acompanhe. E hoje um PodChain muito especial. Tenho a honra, o prazer de receber a Adriana Hiromoto. Se tu é acupunturista, você já viu essa moça passeando no seu Instagram, com certeza, porque o algoritmo já captou que você é acupunturista, começa a oferecer para você conteúdos de qualidade e você certamente já viu aí a Adriana Hiromoto. Ela está aqui hoje para contar a história dela, né? 142 mil seguidores, Adriana. É assim... É muito, mas para nossa área, porque tem áreas que 142 mil seguidores não é muito, mas para nossa área, que está engatinhando no Brasil, é muito seguidor. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora, ela tem os charmes da influência, porque ela falou para mim que ela é tímida. É que nem a Fernanda Mara dos Santos, do Facilitando a Acupuntura. E a Fer realmente ela tem uns... Quando você conhece, ela tem umas coisas de timidez. Mas ligou a câmera, essa mulherada aí, né? Fala e manda muito bem. Então hoje a gente vai conhecer a história da Adriana. Adriana, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui. É uma honra conhecer você pessoalmente, né? A gente já se segue aí nas redes, mas é uma honra muito grande receber você aqui. Como é que você tá? Nossa, muito obrigada pelo convite. Assim, como eu tô nervosa. Porque É de um fato, minuto e assim. meio, daqui a pouco já fica à vontade aqui. Mas é isso, tô super feliz de estar aqui. Me sinto muito honrada, me sinto gente grande aqui no podcast. É o seu Obrigada. primeiro podcast. É meu primeiro podcast. O primeiro podcast a gente nunca esquece. Sim. Eu só tenho a honra de fazer o primeiro podcast com a Adriana Hiromoto. E tenho certeza, primeiro, você que não a segue, se é que você não a segue, né? Coloca lá, como a gente brincou aqui, o mais fácil é você colocar Adriana Hiromoto, que você vai parar na página ou no YouTube, no canal do YouTube dela, né? Mas eu vou falar, que é isto, underline, e, né? Ou underline, mu, lembra dos pontos mo ou pontos mu, underline, acupuntura, tá bom? Mas coloca lá a Adriana Hiromoto, que você vai conhecer o trabalho dela, que é fantástico, né? Mas antes dessa influenciadora e professora, tem uma acupunturista. Conta um pouquinho tua história pra gente, como você começou. Porque o pessoal, porque a gente é meio... eu sou meio japa, né? Você também é meio nascido aqui, né? Eu sou o tal do Sansei. Uhum. Meu de Chan é Issei. A minha avó, da parte paterna, né? Que é meu lado japonês. Ela é Nisei, mas criada na colônia, lá em Registro, né? Então, meu pai é Nisei, eu sou Sansei. Para você que não entende nada disso, pode ficar sem entender, tá bom? É que é a primeira, segunda, terceira geração. Sansei. Você é Sansei Eu também. tenho 3 avós nascidos no Japão e uma avó japonesa, né, de pais japoneses, Sim, nascida aqui no Brasil. tá. Mas é isso, eu sou Sansei, nasci nos Porque, Estados Unidos, porque meus pais estavam nos Estados Unidos pesquisando e eu nasci, fiquei 1 ano lá e depois eles voltaram, né, para me criar aqui, que para eu bacana. conhecer os avós. E aí tô aqui desde, né, cresci no Brasil, mas eu nasci lá. Você morou lá até quantos anos? 1 ano, eu vim Ah, um pequena, eu ano vim bebê. rapidinho, Meus pais estavam legal. pesquisando e aí assim que eu nasci eles falaram, não, vamos voltar. Aí eles voltaram Que e fizeram a vida bacana, aqui. que bacana. Eu acho que é legal esse PodChain. Para você que é seguidor da Adriana Hiromoto, aí a gente sempre quer saber um pouquinho mais, né, dessas pessoas que nos influenciam, a história, né? Quem não quer, né? E hoje você vai ter oportunidade aqui com o nosso PodChain, né? Então, tá bom. Nasceu nos Estados Unidos, em que lugar lá? Então tu é americana. Brasileira, japonesa, americana, Ah, gente. sou nascida, né? Me considero brasileira, tô aqui, né? Aham, Nasci aqui, cresci aqui. aham. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, sim. Seus pais estavam lá só. Trabalhando, pesquisando. É. E aí, quando acabou a pesquisa, ou resolveram voltar, né? Não sei direito, ou resolveram voltar Seus para pais me são de. criar Ó, aqui. eu sou muito perguntador. Quem me conhece sabe, tá bom? Seus pais estão fazendo pesquisa em que área lá? Meus pais são físicos. Meu pai e minha mãe Olha, que são físicos da USP e trabalham com energia nuclear. que bacana. Energia. Sim, Então, é sim, legal começar a contar a história lá do começo. Então, sim. seus pais são físicos, porque é o seguinte, eu não completei o pensamento.
pessoal vê nossos olhos rasgados, já acha que somos de família de acupunturista, que veio de longe, e nem sempre, né? Sim. Nem sempre, mas a tua história é essa. Então, tu é filha de físicos Uhum. e nasceu lá nos Estados Unidos porque vocês estavam fazendo pesquisa. Você chega aqui no Brasil, foi criada aqui em São Paulo. Qual região aqui de São Paulo, Adriana? Sou do Butantã. Do Butantã. Hoje eu moro na Vila São Francisco, mas sou ali da Zona Oeste, né? Ah, Vila São Francisco é ali, Vila Zona Oeste. Oeste, Então, é. você, tipo, nascida e criada, não saiu, nunca Não saí morou, a não daqui. ser quando você nasceu, sempre teve aqui, Já fui pro vida aqui em São Paulo. centro, né? Sim. Já mudei, assim, mas sou de lá. Sou de lá. Aham. Hoje eu tô na região onde eu cresci, assim. Aham. E aí, como é que é? Vai falando aí teu background pra gente aí, nessa área Não, e é de... engraçado porque meu pai e minha mãe são físicos, então eles são das exatas, da Sim. matemática, né? E quando eu resolvi ir para a área da acupuntura, começar a estudar terapias orientais da acupuntura, meus pais falaram: minha filha vai virar uma charlatã, porque para eles é o conhecimento científico que vale. Mas por que assim. que veio? Vamos voltar um pouquinho. Mas por que quando que você descobriu que você ia para essa área, que você gostava? O que que te levou? Você lembra? Porque às vezes a gente não tem isso, Adriana, assim, muito claro. Ah, foi um dia, foi um encontro, foi uma conversa, foi um livro, foi não sei o quê. Eu tenho. O meu foi uma revista super interessante que eu vi na banca. Eu não acreditava nessas Olha. coisas. Eu falo no primeiro dia de aula, quem é meu aluno sabe. Eu não acreditava nessas coisas, a gente tem esse chamado, né? Como aconteceu? Ou foi uma coisa assim, meio indo? Teve Eu alguma acho que inspiração? desde criança eu gostava de massagem. Na minha casa sempre tinha, não sei se na sua tinha, já era aquelas bolinhas de borracha. Não sei se é coisa de neto japonês de ou japonês, né? né? Aquelas madeirinhas. E era uma coisa que eu As adorava. Era madeirinhas. uma coisa que a gente tinha ali na família. E que, quando eu tava ali na 7ª série, mais ou menos no colégio, a gente tinha... Eu lembro que eu fui fazer uma optativa, tá muito marcado em mim, assim. Nem fazia tempo que eu não lembrava disso, mas assim, me veio agora, assim. A gente fez uma optativa, eu me inscrevi para uma optativa de dança afro, né? Então, nada a ver com acupuntura, nada a ver com... E o professor, depois da aula, ele ensinava algumas manobras de massagem para os alunos. E eu lembro da minha felicidade de estar deitada e receber massagem ali de uma pessoa de cada lado. Você e estava depois na 7ª série, na então 7ª tinha série, uns 12 anos. 12 anos. 12 né? anos. E de poder fazer massagem, de poder receber, né? Então, essa era uma coisa que estava ali, assim. E aí, depois, em um determinado momento, eu falei, nossa, eu vou por ali, vou experimentar. Mas na sua família, então, não tinha ninguém que trabalhava na área da saúde? Não tinha ninguém assim. que trabalhava. Por exemplo, minhas avós, Como hoje, bom né? japonês é o que você falou. Tinha massagem, tinha não sei o quê, tinha chazinho. Mas, assim, profissional da saúde não tinha. Profissionalmente, não. Aham. E aí, fui pra massagem, porque eu gostava de fazer e receber. E aí, todo o universo se abriu, assim, de entender que a gente podia fazer massagem e receber, assim, para cuidar do corpo, para cuidar da saúde, né? Entendi que a saúde não tinha a ver simplesmente com tomar remédio, porque, assim, na minha casa era assim, sempre tomei muito remédio desde criança. Tá com uma dor de garganta? Toma remédio e você vai pra escola do mesmo jeito, não tem... Filha de físicos, é alopatia que manda ali. alopatia. E aí se abriu um universo, assim, que eu me encantei absolutamente. E aí, né, fiz técnico em masso, e aí me encantei absolutamente, queria fazer massagem em todo mundo, fiz em todos os meus amigos, em toda a minha família. Comecei a atender lá na minha casa, peguei Aí você já tinha acabado quartinho. o colégio? Já tinha acabado o quartinho, já tinha Aí acabado você o fez colégio. técnico em massa. Fiz técnico em maço. E aí tinha um quartinho na minha casa, alugava, divulgava ali nos panfletinhos. E falava, se massagem faz tudo isso, imagina a acupuntura. E foi aí que começou a minha jornada, assim. E aí falei, vou me matricular, mas antes de me matricular, vou experimentar como que é no corpo, né? E olha o que aconteceu. Eu experimentei, fui em vários profissionais e senti que a acupuntura não fazia tanto efeito em mim. Eu já era casada com o pai do meu filho nessa época e o pai do meu filho amava, assim. Ele se sentia super bem, ele tinha conseguido melhorar várias queixas, né? Dos problemas que ele tinha de saúde através da acupuntura. E eu não sentia fazer cosquinha, eu nem relaxava na maca. E aí, em vez de desistir da acupuntura, eu falei, eu vou entrar num curso e vou aprender esse negócio. Por que que não funciona em mim, né? O que que tem? Alguma coisa que eles poderiam ter feito e não fizeram? Ou eu que não funciono? E aí, fui investigar, assim. E aí... Você chegou a uma conclusão antes de você continuar contando a história? Continua não funcionando? Sabe o que é sim. interessante o que você colocou? Às vezes até coloco em sala de aula, né? Uma vez eu li uma estatística, a gente fica meio encucado com essas histórias, né? E eu até falo para meus alunos, eu não acredito muito em estatística, mas tá aí os dados, né? Que 2%, aquelas coisas de quem gosta de número, né?
que 2% da população mundial não responde à acupuntura. Não sei se você já viu uma coisa dessa. Sim. Eu também Eu falo. acho que talvez tenha isso mesmo, né? Assim Sim. como muita gente não responde à alopatia, muita gente não responde. Não E existe aí, uma coisa passa que é por boa aí, para você todo acha? mundo, né? Com É, certeza. Eu tive aula com um discípulo do mestre Tung, com Pauden, e ele fala uma coisa que eu passo para os meus alunos também, que eu acho que é fundamental, assim, a partir do momento que ele deixou isso claro, eu falei, nossa, isso me tirou um peso, assim, e me trouxe uma clareza. Ele vai fazer essa separação, ele vai falar de 5%, ele vai falar que 5% das pessoas são mal condutores, respondem muito mal, ou respondem nada, né? Vão responder um pouquinho que seja. E tem os supercondutores, que eu acho que quem é acupunturista, todo mundo já percebeu, que tem aquele tipo de paciente que às vezes você, só de chegar perto, ele já melhorou, né? Às vezes você como não que ele tem chama? uma... Supercondutores. Eu tô lembrando Supercondutores. agora, só para dar para informação pessoal aí, aonde eu vi essa estatística, é um livro verdinho chamado Entendendo a Acupuntura. Eu preparava minhas aulas no começo, até porque você tem que introduzir, né, no mundo acadêmico, eu fui atrás desse tipo de pesquisa. É um livro velho, Entendendo a Acupuntura. O professor Daniel está assistindo aqui nosso curso, é da nossa época, se Entendendo a Acupuntura. Deve encontrar em sebo, né? Mas desculpe, você estava falando isso aí dos 5% que o cara E falou, ele vai então. falar que do mesmo jeito que a gente tem os 5% que são maus condutores, a gente tem os 5% que são bons condutores. Ou seja, às vezes É você esse aí. não praticou muito, não acertou muito o ponto, fez O um reiki diagnóstico meio ali funciona, o e reiki funciona, cura. e vai funcionar muito bem. E é um espectro, né? Então, numa ponta a gente tem a pessoa que não funciona tão bem, não responde tão bem, uma pessoa que responde super bem. A gente tem bons condutores, maus condutores e condutores medianos, Faz assim. sentido. E aí, lógico, aí você conta com um bom diagnóstico, uma boa seleção de Uhum. pontos, uma boa É. estimulação, né? Exatamente. Acho que para Entendi. o mau condutor, né, ou tem o péssimo, que é esse 5% e o mau condutor. Para o mau Uhum, condutor, a gente precisa de um estímulo mais uhum, intenso, uma frequência uhum, mais, né, uma frequência ali, uma dosagem mais alta, uma frequência maior entre um atendimento e outro. uhum. E o que ele falava também, que não tenho assim como comprovar, né, ele não mostrou um estudo científico, mas eu achei muito interessante ele falar que quanto mais a pessoa recebe acupuntura, melhor condutora ela vai ficando. E eu sinto muito isso na pele, porque eu era uma péssima condutora. Eu não sou uma ótima condutora hoje, mas eu respondo. Hoje Porque eu eu vejo nos seus respondo. videozinhos você se auto. Uhum. Olha aí, acupunturista, já estão começando com muito conhecimento para você. É legal esses dados, né, Adriana? Tanto nós que somos professores passar para os nossos alunos, mas você, acupunturista, passar para os seus pacientes. Uhum. Eu então, achei interessante essa coisa que você falou do espectro, né? Uhum. Eu tenho 5% nas pontas e eu tenho um meio. É É, interessante, é um dado é muito muito bacana. bom poder falar isso para o paciente, às vezes, Uhum, se ele não responde tão bem. uhum, E é muito bom também para a gente como culturista. Assim, às vezes, nossa, tô aqui nesse paciente, tô pensando, tô fazendo tudo certo. O que mais que eu poderia fazer? E o paciente não responde, né? perfeito, E entender como que perfeito, não é assim, faz A e sai B, né? perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Você me lembra que eu tinha uma paciente que, assim, meu, a mulher era um atlas de acupuntura. Você colocava lá no E36, ela descrevia o meridiano do estômago, passava pelo estômago 9U, de verdade. E lógico, ela não era da área, nada, totalmente leiga, né? Mas era incrível, fazia uns testes. A senhora está Da sentindo pessoa irradiar? sentir o trajeto, É, você né? deve ter pacientes Uhum. assim. É esses, então, agora esses excelentes Condutores. condutores. Muito bacana. E aí, você foi para o curso, fez o curso, você fez no SEATA, não é Sim, isso? sim. 2 anos e meio na época? 2 anos e meio na Que você época. fez. E aí você, como boa parte da gente, isso aconteceu comigo, já começou a atender durante o curso. Como que foi? Porque você tinha a sua sala que você fazia maço, é Sim, isso? sim, sim. Então eu já Então, teus primeiros atendia, pacientes já tinha uma clientela. já atendia no intuito, assim, querendo muito melhorar a saúde das pessoas, no geral, né? Não somente proporcionar uma sessão, né, uma massagem relaxante, mas já pensando na parte terapêutica. Então eu Uhum. já atendia. E aí eu achei que eu ia para escola de acupuntura, ia arrasar, assim, sabe? Nossa, se com massagem eu tenho esses resultados, imagina com acupuntura. E senti que não foi bem assim, sabe? Não tive aquele resultado que eu esperava. Eu falei, nossa, vou, né, assim, arrasar demais. E fui sentindo uma frustração, uma dificuldade ali, talvez. Não sei se dificuldade de colocar tudo que eu aprendi em prática, né, na teoria, na prática, mas eu sentia que eu falei assim, nossa, a acupuntura, sabe, sentia que faltava uma pecinha, que faltava alguma coisinha. E como muitos dos
acupunturistas, né, terminam a formação e continuam ali, fazendo vários cursos de especialização na própria escola, Agregando, né? Um monte de agregando, técnicas e ou em outros ferramentas. lugares, Aham, e eu sim. continuei minha busca, assim, né, Hum. como muitos acupunturistas fazem. E entrei em contato com o método equilíbrio, que é Hum. essa técnica que hoje em dia é o, né, Isso há quantos anos atrás? hum, 10 anos, menos talvez. Antes de virar essa moda aqui, moda assim, eu não falo nem de uma forma pejorativa, porque é normal, qualquer área tem as suas tendências, qualquer área tem as Uhum. suas tendências, né? E essa abordagem chegou com muita força aí, mais nos últimos 3 anos que eu percebo, né? Mas você Sim, começou bem antes bem disso. antes, bem antes. Talvez 2015, um pouco antes, Hum. assim. E Você aí, já tinha quanto tempo de formado? talvez 5, 4, por aí. E aí, então eu estava ali na busca, Mas estava meio frustrada com o atendendo. quê, Adriana? Vamos lá, porque a gente tá. Sabe por que que é importante o Podchain? Porque quando as pessoas olham para você, vê o sucesso que você tem e tudo mais alavancando, é interessante perceber que também, sabe, teve crise, às vezes a pessoa até em Uhum, desistir, tinha tarde que ficava lá fechado, não via paciente. Eu acho que isso sempre serve como uhum. estímulo, né? Então Sim, você já tinha 5 anos de formato, já tinha os pacientes, mas tinha tinha. uma frustração, assim, com um resultado mesmo, assim. O Não que, alcançava o mesmo o resultado que com que os eu vejo outros. hoje? Assim, eu tinha resultado com bons condutores e supercondutores, Entendi. né? E quem era médio, eu sofria ali. Quem era péssimo, quem era ruim e péssimo, vinha uma vez e não voltava Dentro do mais. espectro ali de 40, 30%, e aí É, o que que eu faço com 60% aqui? exatamente. Então, não, você, né, você tá lá, era o suficiente para eu continuar firme e forte, né? Tem muita gente que abandona antes Sim, disso, que exato. começa, não consegue aplicar o que aprendeu na prática. É o que eu chamo de acupunturistas desencantados, que Hum, em um momento foram muito uhum, encantados e vai murchando, uhum, assim. Eu uhum, gosto muito de falar com esse público, porque legal. não, a acupuntura É, é muito legal. uhum, E aí me perdi. aham. Não, aí você estava falando que você, eu acho que essa coisa de se perder tem a ver com ser japa também, porque eu tenho esses brancos aí de vez em quando. Mas você estava falando, eu perguntei para você o que que te levou a essa frustração de te Ah, procurar outros cursos, né? O que exatamente você ficava frustrado? eu não sabia, eu acho que tinha uma coisa de querer mais resultados. Aham. Mas não só isso, pra mim alguma coisa faltava. Eu lembro que eu perguntava, tem uma professora que eu super admiro, e eu falava assim pra ela: "Mas isso não tem lógica, não faz sentido". Ela: "Adri, você pensa muito assim, abre, abre, ó, tá bom, vou abrir, né". Mas então, e eu caminhava com isso, com essa coisa que eu não entendia muito bem, mas estava ali aberta. E aí, quando eu entrei em contato com o método equilíbrio, eu falei: "É Mas aí isso", antes era disso você tinha essa a feito outros chavinha. cursos? Você Já tinha tinha feito batido em outros outras cursos, já tinha, portas, mas ainda não é isso, ainda não é uhum, isso, mais ou menos assim, né? na japonesa, no Aham, aurículo. Uhum. aham, uhum. E aí, sim, é tudo muito interessante e Sim, 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 aplicável, né, sim. mas eu acho que quando eu encontrei o método equilíbrio, eu falei assim: "Nossa, é isso", fiquei muito, muito animada. E aí queria, né, gostei muito da forma que o pensamento era construído nesse método, e não só o pensamento, né, a partir do Hum, momento que eu entrei em contato, eu falei: "Nossa, isso tem lógica para o jeito que minha cabeça funciona". uhum, E comecei a aplicar, e aí aqueles bons condutores que funcionavam mais ou menos, eu comecei a ter muito mais resultados. Os mal condutores, eu comecei a ter mais resultados, os péssimos condutores, acho uhum. que continuou Continuaram, igual, porque se, continuaram se igual. existe isso e parece que É, existe, é aham, importante a gente falar isso, é. porque é o que você falou. Mas tem acupunturista que desiste porque queria tanto ajudar aquela tia, E e porque justo quer a ajudar tia, todo mundo, e justo a tia que ele queria ajudar. uhum, Eu tenho uma tia da parte japonesa que é uma querida, infelizmente está com Alzheimer hoje, que é a tia que fazia bolinho de chuva, sabe? uhum. Quando eu era moleque, lá em Santo André, os meus primos japinhas, assim. Então eu tô falando assim, às vezes você tem uma tia querida que você fez o curso, a gente recebe muito isso como aluno, eu tô aqui por conta da minha mãe, eu tô aqui porque eu quero tratar não sei o quê. Uhum. Eu tenho muito aluno com esse perfil. E às vezes aquela pessoa que você queria ajudar, você não consegue ajudar. E a gente tá dando um consolo. Olha, às vezes nem você, nem Jesus ia ajudar, É porque é os isso. 5%, É. né? A gente vai voltar a falar desse método, né, da tua abordagem, o que você tem, né, Uhum. como que ela te serviu e a visão que você tem hoje, mas a gente continuando aí na sua carreira. Então os resultados começaram a aparecer. Você começou a ficar mais satisfeita. Sim, sim, não, e aí fiquei deslumbrada, assim, querendo dividir com todo mundo, falando: "Você conhece, como que", querendo dividir a minha prática com os colegas, assim, Uhum, porque eu falei: "Nossa, me encontrei". uhum, Encontrei o que eu procurava e não sabia o que era, sabe. uhum. E aí foi tendo resultado no consultório, a agenda começou a ficar assim mais regular, Sim, porque às vezes não sim. é nem mais cheia, mas é aquela coisa que, olha, chegaram 7 pacientes,
só 1 ou 2 desistiram. Né, assim, eu acho que a carreira vai progredindo, essa proporção, né? Quando você vê que a coisa está Sim. andando, né? E isso eu falo para diversas áreas, né? Por exemplo, acupuntura, quem trabalha com psicoterapia, também tem muito isso, né? Essa coisa da desistência. Essas final de semana ainda, Adriano, estava conversando com uma aluna que está começando, tá? Falei, como é que tá? Ela falou, tá no começo, tal, professor. Eu falei, ó, é 5 anos, mais ou menos, né? Para Para você você se ter aquela firmar, coisa, né? né? As tem 10 pacientes marcados, 8 pacientes marcados, faltou um, faltou no máximo 2, tem dia que Uhum. vem todo mundo. É. No começo é muito irregular mesmo, né? A gente está falando isso, ó, a professora Adriana aqui, com essa bagagem toda, né? Eu que tenho uma certa bagagem também. Você não se desestimule nesse começo. Sim, total. Não, e entender que você vai fazer algumas investidas e não vai dar Isso. certo, e você retorna e continue, tá tudo bem. Assim, eu lembro que eu já, nossa, já atendi muito, comecei a atender a domicílio, tinha salinha na minha casa, atendia dentro de um spa, atendia dentro de uma clínica, já atendi de tudo, né? Uhum, Já experimentei vários formatos. Teve um momento que eu aluguei uma sala e falei, vou alugar a segunda. uhum. Não deu certo de alugar a Isso. segunda. Uhum. Eu não me sentia à vontade de atender 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu não tinha pacientes para pagar a segunda sala e tive que voltar, né? Entendi. Tive que entregar e continuar com uma só, assim. E aí fui percebendo que às vezes o local que você tá faz muita diferença. Eu senti que quando eu saí do bairro, eu fui para uma região central, eu consegui mais uma estabilidade melhor, né, na agenda, assim. Então você vai descobrindo coisas no meio do caminho, né? Uhum, Inclusive, como pensar, como fazer com que esse paciente volte e não te deixe na uhum, mão, assim, né? uhum, Deixe, né, falte, avise uhum, na data, ou avise uhum, 2 horas antes, uhum. né? Fui pensando em estratégias de como conseguir acompanhar de fato esse paciente, né? Isso Uhum. que é legal também. E aí nós temos aqui a Adriana Hiromoto, empreendedora. Não basta ser uma grande acupunturista e saber, tem que ativar esse lado empreendedor. E se não tem por natural, tem que buscar conhecimento. Inclusive aqui no PodChain, a gente tem o podcast sobre marketing, alguma coisa assim, né? Então você foi buscar esse lado também. E aí, para alcançar, digamos, essa estabilidade de consultório. Aconteceu isso em algum momento. Você foi ter Hum, isso, você foi buscar, que nem você falou agora, tentei abrir 2 porque estava crescendo, aí vi uhum, que eu não tinha grana para pagar o outro, melhor um uhum. cheio do que 2 meio cheio, né? Mais ou menos isso, você viveu isso, né? Sim. Ah, Na época que eu fazia, assim, você falou de marketing, na época que eu fazia era campanha no Google, anunciava no Google, uhum, assim. uhum, Basicamente isso, para a pessoa que está procurando acupunturista, uhum, né, ali na região me achar. uhum, Eu acho que eu consegui firmar, assim, e ter agenda lotada, ter lista de espera, quando eu fui para uma região mais central da cidade, assim, vez, né, eu atendia no meu, era uma clínica no meu quarteirão, aham, assim, né, tava muito em casa. E aham, aí eu fui para uma região mais central, mais de fácil acesso, aham. e E aí aí fluiu também já melhor. unida de uma técnica que você começou a ver mais Sim, resultados também, a coisa no começou, boca a boca, opa, mais tempo de estrada também, com certeza, né. legal. Aí começou, e a gente vai se sentindo mais assim, a autoestima vai Encorpado, melhorando né. É. profissional, né? Vai se Uhum. sentindo alguma pessoa que faz diferença. E aí, vamos falar um pouco agora, quando que chegou a Adriana professora e a Adriana influenciadora? Isso foi, você pensou em ser essa referência? Foi acontecendo naturalmente? Vamos para essa parte aí. A gente agora já viu, né? Você como Uhum. acupunturista, seus Influenciadora, meu filho caminhos. fala: "Minha mãe é influenciadora, influenciadora". É. Como que foi acontecendo isso? Na verdade, eu A comecei professora veio antes, a influenciadora veio depois. eu Como é que foi? abri um canal do YouTube, na verdade, assim, pra talvez no intuito de querer que as pessoas entendessem que a acupuntura não tratava somente dor. Uhum. Queria que as pessoas entendessem qual era o poder da acupuntura. Então comecei meu canal do YouTube Canal do aí, assim, YouTube. sem E aí, o essa que que você visão fazia? Ligava a empreendedora. câmera e ficava falando alguma coisa? Mostrava o paciente, um caso Nossa, clínico? Como que não. é? Eu escrevia um texto e Aham, depois ia lá a duras penas gravar, não era aham, fácil, era aham. muito difícil. Então eu escrevia o texto, ia lá gravar, pegava meu celular, minha câmera, gravava, Quantos anos editava. atrás isso, Adriano? Nossa, eu não sei, 2017, talvez? Ó, daqui a pouco a gente vai falar do teu Instagram. Eu vim de Sorocaba, que eu vim de ônibus hoje, porque meu carro não anda hoje. Então eu vim de ônibus de Sorocaba para São Paulo pra gente gravar. Eu vim stalkeando você, tô confessando aqui. Eu vou entrevistar Fazendo a a pesquisa, tá Adriana, certo. deixa eu stalkear. E aí eu vi a sua primeira postagem foi em 2017. Olha aí, Então, ó. foi aí que você Instagram, começou no né? Instagram. Instagram. É. Instagram, eu acho que eu comecei assim, não comecei com o intuito de ter um Instagram de acupuntura. Era meus amigos tinham Instagram, todo mundo Ah, tinha Instagram, eu sim. vou fazer um. Tá. Então, ia fotografando as coisas
coisas do meu dia a dia, que tinham a ver com a minha profissão, né? Às Uhum. vezes sim, às vezes não. Às vezes tinha lá, você acha que você vai ver foto do meu filho, foto do meu almoço, umas Uhum. coisas assim. E aí, com o tempo, e aí Mas então tinha. você investiu mais foi no canal YouTube. A No ideia era começo, essa, no né? começo é pelo YouTube. E E aí eu dividir tinha. conhecimento para profissional ou para leigo ou para os Para dois? leigo. Para No leigo. começo era para leigo. Eu queria que Uhum. chegasse a informação que a acupuntura podia ser para ele. Era um pouco isso. E eu pensava, nossa, que legal. Talvez isso me traga mais pacientes. Uhum. E talvez, de qualquer forma, eu tô aqui divulgando, né, esse trabalho para. Tinha gente que me escrevia, Adri, sou de Teresina, o que que eu faço? Uhum. Você vai procurar um acupunturista que está perto de você. Você não vai vir para São Paulo se tratar comigo. Você vai procurar alguém que está perto de você. Porque você precisa dessa constância, né? Não adianta você vir uma vez aqui Sim. comigo. Então tava super, então isso, esses feedbacks e fazer esse canal assim me dava essa alegria, me nutria nesse lugar de divulgar e de dividir um pouco os benefícios que a acupuntura tinha. E aí, quando começou esse lance de dar aulas, eu dou dois tipos de curso. Eu dou um curso para profissionais ou para quem quer se tornar um terapeuta de medicina chinesa e dou um curso também para leigos. E aí foi tudo meio junto, assim, porque eu tinha uma Mas vontade. esse curso para leigos é mais um autocuidado nesse Um sentido? autocuidado, mas eu ensino muita Uhum. coisa. A gente ensina fundamentos da medicina chinesa, substâncias fundamentais, trajeto de meridiano e ensino o método equilíbrio para eles, né? De uma forma mais básica, Uhum. mas eu ensino. Mas, na verdade, foi tudo meio junto, assim, uma vontade de dividir o que eu sabia com os meus colegas. Então, nessa época, eu já tinha um Instagram pessoal, que foi chegando os acupunturistas naturalmente, tinha poucas pessoas. E fui perguntando, olha, tô fazendo uma coisa aqui, tem alguém que quer aprender? E aí fui formando turmas e as pessoas foram chegando, e aí eu fui vendo que eu não sabia ensinar, né, a primeira vez, eu só queria dividir. Eu falei, nossa, ninguém entendeu nada do que eu disse aqui, mas essa coisa foi fazendo sentido dividir. O pouco que as pessoas entendiam, elas falavam, nossa, isso é muito legal. E aí isso foi me nutrindo. E ao mesmo tempo, eu tinha um projeto social de um ambulatório. Eu vi, na minha stalkeada, eu vi. Lá em É, Osasco, eu vi você em gravar um Osasco. videozinho lá. Ai, que legal. Ai, foi muito Ah, legal tô esse stalkeando processo. você, tô cuidando. Nossa, foi muito legal esse Ah, processo, porque a gente tinha, era uma você ocupação, fazia sozinho esse ambulatório? fazia sozinha. Era um amigo meu um dia falou assim, Dri, vou visitar um projeto social. Eu falei, ah, quero ir com você. Fui, era perto da minha casa, eu falei, posso montar um ambulatório aqui? Aí ele falou, pode, é claro, assim, super me abriram, né, me receberam. O pessoal lá do Centro Cultural me ajudou a montar esse ambulatório e a gente atendia as pessoas da comunidade. Era do lado de uma UBS, na boca de uma comunidade. Uhum. Então, tinham pessoas que não conseguiam ir no ambulatório social do Rio Pequeno porque custava R$ 10. Iam lá porque era uma contribuição voluntária. Então, foi muito legal. E aí, eu Uhum. lembro de uma coisa que eles falaram assim pra mim. Dri, se vier uma pessoa, pra mim tá bom. O pessoal ali, né? Porque, ai, será que vai vir? Será que É, vai dar certo, né? Se vier uma pessoa, pra mim tá bom. E eu guardo isso assim comigo, sabe? Se uhum. eu ajudar uma pessoa, Uhum. né? É Sim, isso que importa. é. E aí, e o que aconteceu? Esse ambulatório acabou. A gente ficou um ano ali e o ambulatório acabou. E eu pensei, poxa, tô aqui ensinando acupuntura, né? Tinha começado a ensinar acupuntura para os acupunturistas. E fiquei pensando assim, e se esse método é simples, é fácil de ser, né? De conseguir entender ali os primeiros passos. Se eu tivesse ensinado isso para essas pessoas, o ambulatório ia ter acabado, mas elas iam Pra sempre. Tá. para sempre, tá se cuidando, ensinando, cuidando uns aos outros. E daí que surgiu essa ideia desse curso para leigos de autocuidado, assim, que é um curso que eu tenho muito carinho, assim, Uhum. porque amplia, né, chega em mais gente, né, Uhum. e as pessoas aprendem ferramentas para se cuidar, mas ao mesmo tempo divulga, né, sabem Uhum. que existe essa possibilidade também de ir num acupunturista, que existe esse jeito de pensar o corpo, que existe esse jeito de cuidar da sua saúde, assim, no Uhum. geral. Bom, então, pelo que eu estou percebendo, as coisas foram acontecendo. Foi. O tal foi te conduzindo, né? E as Uhum. coisas foram acontecendo. As intenções sempre foram aí de distribuir saúde, tal. Mas é lógico, né? A vida é yin yang, né? Tem a questão do sustento, tem a questão de aproveitar as oportunidades, tem a questão de ter um alcance maior, de ganhar mais, e tudo legítimo, desde que você não prejudique o outro, né? Eu Uhum. sempre falo que é que nem política e marketing é a mesma coisa. Quando você fala, eu não gosto de política, você já está fazendo política. E marketing também. Quando você fala, eu não gosto de marketing, você já está fazendo um mau marketing. E o bom marketing é a gente falar bem da gente, não falar mal do outro, né? Uhum. Infelizmente tem gente que faz um mau marketing. Então, e isso foi acontecendo naturalmente. Essa questão desse seu crescimento no Instagram e de você se tornar mais conhecida
teve um momento que deve ter sido assim, de compartilhar, de muita curtida, de não sei o quê, e foi aumentando os seguidores, mais ou menos. E como você sempre trabalhou nesses dois públicos, tanto o profissional quanto o público leigo, perguntei isso para Fernanda, do Facilitando a Acupuntura, é, como que era a porcentagem dos seguidores dela, né? E ela falou, olha, sei lá, mas tem muito não acupunturista que Uhum. acompanha para pegar as dicas, né? Me parece que a carreira de vocês é mais ou menos parecida nesse sentido. É assim também? Sim, Desses total. 142 mil Aham. aí, A maior parte, com certeza, não é é estudante de leigo. acupuntura, é leigo. Mas, Uhum. e é isso, assim, é legal porque você, né, amplia. Muita Sim, gente pode se beneficiar de uma dica ou outra, e quem é profissional sim. pode encontrar ali caminhos para se aprofundar. Não, e o que você falou, né? Fernanda usou o mesmo exemplo, assim, você falou aí de uma pessoa de Teresina que te procurou. Pô, você vai falar, não, pega o avião. Não, vai ser baratinha essa consulta. Pega o avião, vem para São Paulo, fica os 2 dias aqui, Uhum, baratinho. Mesmo assim, você vai fazer uma aplicação. Ó, tem acupunturista aí, né? uhum. Procura aí na tua cidade. Se eu conhecer, eu te dou a dica. Se eu não conhecer, às vezes alguém conhece, né? Então, assim, É. as pessoas, às vezes, elas não têm essa ideia de que quando um trabalho é bem feito, acaba ajudando outros Todo profissionais o também. Da mercado, mesma é, forma que quando um sim. trabalho é mal feito, você queima outro, né? Prejudica a classe, né, É. como um todo, E sim. aí, essa questão da professora de cursos, você tá fazendo isso já há quanto tempo? Foi tudo junto, né? Foi tudo Crescimento do junto. Instagram, É, oferecer os 2 cursos, aham, já tem o quê? sim. Quantos anos? 4, talvez? Eu vi 5? que antes da pandemia 5. você já estava. É, antes da pandemia, porque eu comecei com cursos presenciais. Uhum, Então foi antes da pandemia. uhum. E aí já começou a dar, então faz 4 anos que você está trabalhando curso, oferece a E assim, formação. e me encontrei. Eu falei que eu sou tímida e sou Encontrou. super assim. Aham. E aí eu nunca imaginei, né? E assim, tive ali a coragem de falar, meu, quero dividir o que eu sei ali com os colegas, as pessoas apareceram. E eu me senti muito embananada ali na primeira turma de todas, na segunda talvez um pouco melhor, mas porque eu vi que eu não era tão boa, Hum, eu fui e falei, então eu vou estudar, vou hum, fazer isso aqui se tornar inteligível para os outros. E aí eu me encontrei, assim, uhum, porque eu fui vendo que, acho que através da minha dificuldade ali, uhum, fui buscando caminhos de me fazer entender. uhum, E me sinto muito orgulhosa, assim, das pessoas uhum, falando assim, Dri, você explica super bem, uhum, entendi tudo que você disse. uhum, É um trabalho ali, então me encontrei muito nesse uhum. lugar da aula que eu nunca imaginei que eu fosse dar. Acaba sendo um desafio, né? E tem gente que quando tem É, um desafio, volta para trás, paralisa e não faz mais nada. E tem gente que precisa de desafio para continuar crescendo, né? eu gosto. Se É. não, tá, fiz isso, alcancei. E agora? Qual que é o próximo desafio? Então, você é uma Uhum. pessoa que tem essa E tem gente aquela constância aí, né? e fico pensando assim, tem gente que acha que já sabe falar, e aí vai sem É, e fica ali, acha que sabe e tá tudo bem, né. Eu me aham, sinto orgulhosa de eu achar que: "Nossa, eu sou muito ruim nisso, então como que eu me esforço aqui", assim. aham. E essa agora falando um pouquinho dessa questão, né, que eu poderia estar conversando com pessoas de qualquer outra área, essa questão de ser influencer, né? Numa área que é a nossa, que são poucas, assim, as pessoas que ainda se destacam um pouquinho, né? Nesse sentido, influência nesse sentido, tanto de ser uma referência para a saúde, que é o mais importante, assim, é o que você falou, teu público leigo é maior do que os profissionais, é uma responsabilidade, né? Mas também na formação de profissionais, formar profissionais bem formados, com uma técnica perfeita, não colocar no mercado aí qualquer um, né? E com uma formação ética. Como que você vê isso? Isso é um desafio para você também? Porque aumenta a responsabilidade, né? Eu Sim. no meu stalkeamento aí do seu Insta, eu vi ali que você coloca, lógico, as maiores postagens são com referências à dadídica, autocuidado, muito disso. Mas eu acho que, como todo influencer, também você se permite colocar algumas coisas familiares. Vi ali até um vídeo, que eu não vi direito, só vi que passei, de um político, né? Acho que foi uma questão acho que foi na época das eleições, não sei. Não, da regulamentação. Ah, você Pensando a tá falando do que tinha regulamentação um vereador ali? Legal. regulamentação Ah, não, é da porque você começa o profissão. vídeo falando um político, eu pensei que você ia por essa coisa, não, mas você estava reforçando A a importância questão da da acupuntura, não é regulamentação. verdade, da gente poder apoiar e, né, e tudo mais. Mas aí tem um dos vídeos com teu filho, que aparece bastante. Que todo Uhum. filho de acupunturista, que nem meu filho quando era pequenininho, ele era um mascotinho da escola do CTN. Então tem um monte de fotinho dele, hoje tá com 18 anos, moleque lindo. Aham. Mas o pessoal da antiga do CTN fala, nossa, e o mascotinho? Eu falei, o mascotinho tá mascotão. Filho de japonês com 1,80 m de altura. Mas ele já falava, papai yin yang, qualquer coisa ele fala, papai calma, papai yin yang. E eu vi que teu filho tem essa pegada também, né? Super, ele sabe dar, se der, ele dá aula, porque me É. viu muito, né, eu Quantos anos dando ele as tem, Adriano? aulas. Hoje ele tem 9. 9.
É. né? Então tá maior, então não fica mais tão no meu pé, assim. Mas a gente passou a pandemia, eu passei a Sim, pandemia meu dando era assim também, aula em pequenininho. Eu vi, casa. ele tinha um vídeo ele falando do Shen, ele não sei o quê. Uhum. Aham. E aí é legal, assim, você acha legal, porque aí as pessoas interagem também, né? Mais, assim, não é? Como que você vê essa questão? Você se sente. Lógico, todo mundo quer ser reconhecido, né? É bem reconhecido, não mal reconhecido, né? Isso é gostoso, isso é legítimo também, mas, como eu falei, traz uma responsabilidade, né? Você se preocupa, às vezes, com essa questão do que mostrar no Instagram, ou isso eu vou mostrar que é legal, Eu ou isso acho não tem a que ver com medicina é. chinesa, mas eu vou falar. Como que você. Esse Antigamente tipo de não, eu influência? só porque era o meu Instagram Sim. pessoal e fui indo, né, e Uhum. fui aquilo foi crescendo. Hoje em dia um pouco mais, assim, né, hoje em dia um pouco mais não, hoje em dia sim, eu penso: "Putz", às vezes dá vontade: "Ai, olha meu filho na aula de natação, que Isso, bonitinho", né, isso. às vezes dá vontade de mostrar, e dependendo do que é, eu falo, tiro uma foto e mostro, né, acho que Aham. também, tem uma coisa da pessoa se sentir mais próxima, né, mostrando um pouco da vida, mas também escolho que Sim. recorte vai ser esse, com certeza. Quando eu falo da responsabilidade é isso, né? Porque até quem trabalha nessa área fala assim que o que as pessoas querem ver também é um pouco do pessoal, é um pouco do. Eu acho que você não tem que polemizar, né? Eu, pelo menos, é a minha postura. Assim, tem gente que gosta, tem gente que é polêmica e gosta e compra as paradas. E cada um tem uma vibe, né? Porque você tem que se manter e tal. Mas eu acho que as pessoas gostam de ver isso, né? Que você é humano também. Eu tive um vídeo seu lá, pô, Uhum. hoje eu tô com dor de cabeça, vou colocar isso aqui, tal, 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 né? É, como que a gente usa o conhecimento que a gente ensina na vida real, Sim, né. sim, sim. Aí é E legal. tudo é aplicável, Tudo é né? Essa área aplicável. nossa ali como influencer, pô, você tá comendo, você tá falando, você tá De fazendo um look, alimentação, de tá fazendo um look de cores e não sei o quê, uhum, dá pra trazer o tempo inteiro medicina chinesa, né? Eu vejo é. que você faz isso. Você sai com a sua família, você já coloca, ó, tá comendo isso, isso faz Uhum, isso. sim, É muito sim. bacana. E você curte fazer isso? Gosto, sim, eu Mas gosto. como é que é? Todo dia você levanta, tem essa ideia ou Não. você vem assim, né? Tem dia que tô empolgada e tô fazendo stories ali, né, 2, 3 dias passa fazendo stories, aí tem dia que eu falo assim: "Ai não, hoje não dá". Às vezes Uhum. até Cansa. você falou de marketing, hoje, depois que os cursos, eu comecei a dar os meus primeiros cursos sozinha, quem quer, abria o Zoom, divulgava, recebia. Hoje eu tenho um sócio que cuida, né, a gente tem uma empresa, né, que Uhum. chama Centro de Estudos Isto é Mu, e onde a Hum. gente, né, e é a partir dessa empresa que a Isto é gente Mu, ela falou que a gente vai fazer um outro podcast para explicar esse nome para nós, tá bom? Você que já está perguntando, vai ficar para o próximo podcast. e Você aí profissionalizou a e a parada. gente não somos, né, uma super empresa, não temos Sim. uma estrutura grande, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda. E E é da aí área, né? não, Não também. ele é do marketing, Ah, mas então, hoje da área do marketing. da Não, área eu do tô falando do isso, marketing, não é, da área da do área do marketing. Isso que eu tô marketing. falando, Da área do marketing, por que que eu ia falar que eu Eu faço que te atrapalhei agora. não, mas tá tudo É bem. que você estava Hoje falando que você está trazendo essa pessoa, né? Porque eu estava perguntando para você, você tem ideia direto? Como é que é? Tem programado? Isso que eu é estava verdade, falando. porque ele que me cobra, ele fala: "Adri, precisa É, fazer isso, isso, isso". E aí, às vezes eu faço, às é, vezes não, assim, é, é isso, né. Acho que é. tem um pouco do orgânico, né, Aham, do que tá vivo no acho que do que tá vivo no momento, pra sim. deixar o Instagram também de verdade, não uma coisa Verdade. O pessoal percebe quando você está fazendo um vídeo aqui, porque tem que fazer. pra Não pega. cumprir uhum, exatamente. Mas então você curte esse, porque a gente tá Sim. conhecendo um pouquinho de você, né? Então, assim, a acupunturista que vira professora de vídeo e agora a influencer, né? Porque é uma responsabilidade, levando medicina chinesa, ainda mais no nosso país que não está regulamentada, tem todas essas questões, Sim. né? Tem gente querendo pegar só para si, a gente tem que se posicionar, mas ao mesmo tempo tem que formar, não pode incentivar qualquer coisa, Uhum. né? Fazer uma coisa ética de responsabilidade. Se arrumou para a cabeça. É gostoso, mas se arrumou para a cabeça. É. Não, com certeza. Muita gente Isso é um olhando para é você, Eu penso isso, é um inspirando. cuidado que a gente tem, assim, né, nas formações, nos cursos, como que a gente faz, como que a gente lida com encaminha os alunos ali dentro, assim. Uhum, Eu fico muito feliz porque tem esse papel, né, de divulgar, de deixar, de fazer a medicina chinesa mais acessível e mais conhecida, né, para que o mercado todo cresça ao mesmo tempo, para que o conhecimento se espalhe a partir disso, a partir do interesse das pessoas, eu acho que mais pesquisas são desenvolvidas, né, e o conhecimento ali que é disponibilizado vai se aprofundando e virando mais né, tendo mais qualidade no geral. E ao mesmo tempo, a gente tem a nossa formação, a gente tem um curso de extensão universitária, onde a gente recebe pessoas que não são acupunturistas, que estão começando do zero. Então, é um curso para quem está começando. A gente recebe acupunturistas, né? uhum, Então, que já agulham, uhum. já fizeram a graduação, ou a pós, né? Ou o curso livre.
e aí vem se especializar com a gente, né? Ou vem aprender uma nova técnica com a gente. Hum. E tem pessoas que estão chegando agora. Então, a gente dá toda a base do fundamento da medicina chinesa e a gente não ensina agulhamento online. A gente fala sobre agulhamento para Ah. quem já sabe. A gente tem todo um cuidado de não, né? Existem cursos online que vão ensinar agulhamento. Eu fico assim, né, eu acho que eu quero ver essa pessoa agulhando, quero ver como que... Quero ensinar no É. presencial. Como a gente está online, a gente não faz essa parte do agulhamento e ensina Tem um técnicas... limite, né? Tem um Que o formato limite. não permite. E isso é ser responsável, né? Nosso curso agora passou para ser semipresencial também. E para pegar o melhor dos mundos que eu falo, né? Então, por exemplo, a aula de manipulação de agulha é presencial. Aí Uhum. você não veio, não vai ficar gravada, porque se a gente colocou presencial, é porque tem que ser presencial. Eu acho que no vídeo você Senão vai conseguir seria. ver melhor, mas como que você vai praticar? Como Sim, que o seu sim. professor vai, né, ver o que você está fazendo? E aí é muito legal, assim, porque eu sinto que tem muita gente que vem para nossa formação e me escreve: Dri, entrei na escola X, tô adorando, muito obrigada. Dri, Uhum, entrei na escola assado, muito uhum, obrigada, assim, uhum, sabe? Então a gente chama uhum. e ajuda ali o mercado Sim, a a crescer, né? expandir. A Uhum, expandir, né? uhum. Com qualidade, né? Mostra os caminhos ali possíveis, Com sim, sim, qualidade. com qualidade. Muito legal. Eu acho que, assim, o podcast tá super bacana. Você está conhecendo melhor a Adriana Hiromoto aí. Talvez ela seja uma influenciadora da sua carreira, né? Do seu, até do estilo de vida e tudo mais. Isso é muito bacana. E hoje o pessoal está podendo conhecer um pouquinho melhor você. E eu gostaria de terminar, então, aqui o nosso podcast falando um pouquinho desse curso específico que você dá, né? Que você citou aí no começo, que foi o que te levou a um divisor de águas na tua carreira, né? Que foi o método Equilíbrio. equilíbrio, né? E agora você tem a sua visão, a sua adaptação, porque, sabe, eu acho que é aquilo mesmo, na natureza nada, né, se cria, tudo se transforma. Eu não vejo desmérito nenhum de você se basear num, e não vejo mesmo. Tem gente assim, respeito os que são puristas, porque tem uns puristas que são éticos, tem uns puristas que não são, que mete a boca em tudo que não é do jeito que ele acha. Isso eu acho uma perda de tempo, né? Porque eu acho que tudo tem que se adaptar. Mas para a gente terminar, me fala um pouquinho desse teu curso específico aí, né? Que você meio que você deu a sua pegada, né? Como que é isso? Ai, o que eu poderia falar? Não sei. Do, Assim, a do que gente. te levou, né, Uhum. a poder talvez fazer isso, né? Porque você estava falando, eu vi no seu um dos seus suas postagens, você fala, né, o que te levou, reconhecendo, né, quem criou, mas que você né, fez uma não sei se é adaptação, ou você Eu acho a que sua assim. visão de passar, pelo menos. Sim, o que eu gosto de falar é que dentro dos cursos, eu não estou reproduzindo um curso que eu fiz, mas sim, sou Sim, super fiel aos ensinamentos, sim. né, dos meus mestres, foram discípulos do Dr. Tuck, que foi quem, não foi quem criou, mas foi quem divulgou, né, e Sim. sistematizou essa técnica aí, para o mundo todo. E é isso, não tem como a gente passar um conteúdo sem trazer da nossa, né, Sim, sem imprimir nossos atravessamentos, sem trazer a nossa bagagem junto. sim. Então tem um pouco disso, né, de contar um pouco da minha prática clínica, da minha experiência dentro das formações. E o que a gente fez, que eu acho muito legal, foi pegar uma coisa que já existia, que é esse método que, né, que a gente ensina para os acupunturistas. Como que a gente faz? Eu gosto de pensar que o que eu acho muito bonito da medicina chinesa é que ela é cíclica, né? A gente não tem um começo e um final. Hum. É um círculo que a gente pode, né, ir aprofundando, ir alargando, Reinventando. reinventando. Então, a gente conseguiu olhar para um começo simples e fácil e aplicável. Pegar essa técnica e deixar ela um pouco mais simples para que você já possa ter seus primeiros resultados e, a partir daí, ir aprofundando e, né, ir direcionando o seu, né, ir pesquisando e aprofundando ali nos seus interesses. Eu acho que é isso que foi legal que a gente fez, porque ele faz com que na primeira entrada você consiga ver sentido. Para quem é leigo, você consegue ter seus primeiros resultados sem precisar se aprofundar. E cada um vai ali no seu ritmo, no seu tempo, né? E qual que é a duração do curso? A gente tem Porque eu imagino que deve estar sempre também criando, às vezes, módulos novos, A gente diferentes, tem, eu não sei mas quantas muito horas básico. aula, mas Ah, a gente tem os encontros. módulos de aulas gravadas. Então, vai ter módulos sobre conceitos fundamentais, né? O que é Qi, o que é Yang, o que são as substâncias fundamentais, o que são os nossos órgãos energéticos, meridianos, Zhang Fu. E a gente tem as imersões ao vivo. Então, Ah, são aulas, a gente passa ali 2 finais de semana ao vivo, e depois vai para a plataforma, e depois as mentorias. bacana, bacana. Então, e hoje você abandonou já a clínica? Porque tem uma hora que para crescer você continua atendendo? Esse é uma dor. Consultório?
É Eu uma sei do como é que é. eu fui abandonando a clínica Mas aos é uma experiência poucos. própria, às vezes isso é necessário. É, Dolorido, mas é dolorido. necessário, porque senão você não cresce o quanto você poderia. Eu sou da prática clínica e os alunos falavam: "Dri, você precisa largar, porque olha a gente aqui", assim, né, os É, alunos falavam: "Dri, você precisa é. largar". E aí, o que aconteceu? Comecei a diminuir atendimentos, mas não larguei. Hoje eu atendo no ambulatório social uma vez por semana, meio período. Por enquanto é E isso. continua atendendo, porque eu acho Continuo que o atendendo. importante é isso. Eu Como que eu também passei por esses passos. Eu depois que eu fechei o consultório, fechei não, né? Deixei de atender para poder lidar mais com a escola. Eu fazia questão de, naquela época em Sorocaba, a gente tinha terça, quinta e sábado, de estar nos ambulatórios da escola, que a gente mantém, para poder continuar com precisa prática, ter né? a mão na massa É, também, você vai ensinar a é, partir de uma experiência passada, né, isso, é bom ensinar a partir do que tá vivo, do que você sim. tá E vivendo. testando, né, as novas Uhum, coisas. sim. Muito legal. Acupunturista, eu conversei aqui, você sabe, com a Adriana Hiromoto. Então, você que não a conhece, é só colocar Adriana Hiromoto, que você vai parar lá no Mu Acupuntura, né? Você que quer aprimorar, desenvolver mais técnicas, ela tem esses cursos específicos com toda uma bagagem técnica, prática, né? De compartilhar mesmo a experiência, né? E de repente talvez você vai dar essa renovada também, né? Porque a nossa carreira é assim, a gente precisa de coisas para renovar, às vezes vem através de uma técnica, vem atrás de uma outra coisa. Adriana, fala lá olhando para aquela câmera aqui, a mensagem final para aquelas pessoas que te seguem, mas para os acupunturistas que estão começando, recadinho seu aí do seu trabalho, dessa sua Gente, paixão que você tem pela acupuntura. Dá um ai, tchau para eles. não vem preparada, gente. Bebam água, durmam bem, pratiquem exercícios físicos e façam acupuntura. Ou seja, olha só, vou dar uma resumida do que você falou, né? Façam o que vocês falam. Mais ou menos aí, né, Adriana? Equilibra o Sim, yin yang no mínimo. sim. Não fica só Uhum, comendo carne, acupunturista, bebendo Heineken, né? Faz um pouquinho do que a gente prega, do que a gente aprendeu. Já é um baita conselho, né, sim. Adriana? Que quanto mais a gente viver, né, mais a gente vai chamar as pessoas para Tem também, propriedade pra, exato, a né? propriedade, legitimidade. E os pacientes percebem isso, os alunos percebem isso, e mas não tenha pressa, não seja muito perfeccionista. Uhum. Não é? Porque Sim, isso é total, com gradual. Eu certeza. consegui largar o café no açúcar, Uhum. já não coloco mais café O no café no açúcar, não. açúcar. Você vê como é que tá. Imagina o O tanto de açúcar açúcar no em café. café, imagina como que assim, pegava açúcar, dava 2 gotinhas de café. Mas já é um progresso, de vez em quando eu coloco ainda. Então Uhum. eu tô falando assim, que é aos poucos que você vai cada vez fazendo mais o que você Sim, fala. tirei glúten da minha dieta faz um Aí, mês. Faz um olha mês, tô um mês só, sem glúten. olha Feliz da só, tá vida. vendo? Não, porque às vezes a gente acha, não, eu tenho que a gente não consegue fazer 100%, né? Mas a Uhum. gente tem que ter isso como ideal, né? Cada vez mais parecendo. Aí, vamos fechar esse nosso podcast com esse grande conselho dessa grande acupunturista, mas eu espero que a história dela tenha inspirado você a persistir, né? A continuar, a não se conformar, a buscar alternativas, né? Que é isso que você falou, é team movimento, é cíclico. Uma hora eu acho que eu sei muito, daqui a pouco eu percebo que eu não sei nada. E é isso, a gente vê com bons olhos e não desistir, como você falou, aqueles que Sim. desistem, Uhum. né? Então, se você está passando por isso, você agora conheceu a Adriana Hiromoto, essa acupunturista de sucesso, dividindo a história dela com você. Tá bom? A gente dá tchau para eles ali naquela câmera ali, Dri. Tchau, gente. Até o nosso próximo PodShem. No PodShem próximo com a Adriana Hiromoto, ela vai contar de onde vem esse nome aí do Uma Acupuntura. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. próxima.